Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Nesse vídeo, a gente vai fazer a correção do exercício da página 43 que eu passei para vocês na aula 4, tá? Então, vamos começar aqui. No número 1, ele deu uma reta com alguns números assinalados, né? A, B, C e D. E ele está pedindo para a gente fazer a comparação entre esses números. Então, vamos lá. Eu tenho A e 0. Vamos relembrar que o número, quanto mais à direita, maior é o número. E quanto mais à esquerda, menor, né? Então, eu vou olhar para A e 0. O A está aqui e o 0 está aqui. Quem está mais à direita? Não é o A? Então, o A é maior que o 0. Agora, eu tenho B e 0. O B não está à esquerda do 0? Então, o B vai ser menor que o 0. Agora, eu tenho C e 0. Quem está à direita? Não é o C? Então, o C é maior que o 0. 0 e D. Eu tenho 0 aqui e o D aqui. Quem está à direita? Não é o 0? Então, 0 é maior. Agora, eu tenho A e B. O A e o B. O A não está à direita? Então, ele vai ser maior que B. Agora, eu tenho A e C. A e C. Quem está à direita? Não é o A? Então, o A vai ser o maior que o C. Agora, eu tenho D e A. O D está o quê? À esquerda do A. Então, o D, ele é menor. Agora, eu tenho B e C. O B está à esquerda, então ele é menor que o C. Então, B vai ser menor que o C. Agora, eu tenho B e D. O B está à direita, então ele vai ser maior que o D. Vejam que eu não precisei saber o valor exato dessas letras. Só olhando na reta e vendo quem está à direita e esquerda, eu consigo já dizer quem é o maior, tá bom? Então, vamos agora ver o número 2. Usando os símbolos, vamos aqui, ó, prestar muita atenção nesses símbolos. Lembre-se daquele macete que eu falei para vocês, ó. Se eu fizer um risquinho aqui, lembra o 7. Se eu fizer um risquinho aqui, lembra o 4. Quem é maior? Não é o 7? Então, 7, esse símbolo aqui significa maior que. E esse aqui menor que. Então, vamos usar esses símbolos para comparar os pares de números inteiros. Então, o primeiro par é 0 e 9. O 0, ele é maior ou menor que o 9? Se a gente imaginar na reta, o 0 está mais à esquerda do que o 9. Então, o 0 é menor que 9. Agora, 13, no caso, mais 13, 13 é a mesma coisa. Então, eu poderia não ter colocado esse mais aqui, que ia significar o mesmo valor, tá? E representar o mesmo valor. Então, eu tenho 13 e 0. O 13 é maior ou menor? 13 é maior que o 0, né? 0 e menos 7. Ó, pensem bem, o 0, ele divide positivo de negativo, né? À esquerda do 0 está todos os negativos e à direita todos os positivos. Então, esse aqui é negativo, ele está à esquerda do 0. Então, o 0 vai ser maior. Agora, eu tenho menos 20 e 0. O menos 20, novamente, é um número negativo. O número negativo está sempre à esquerda do 0. Então, ele vai ser menor que o 0. Agora, eu tenho um positivo, o 1, e o negativo, o menos 10. Números positivos sempre vão ser maiores que os números negativos. Então, maior que menos 10. Agora, eu tenho um negativo e um positivo novamente. Negativo sempre vai ser menor que um positivo. Então, menos 25 é menor que 9. Ou você poderia pensar, quem está melhor? Quem está com saldo de R$ 9,00 no banco ou quem está devendo R$ 25,00 ao banco? Esse aqui está com menos dinheiro, né? Porque ele está devendo. Então, agora, 11 e 30. Dois números positivos, vocês já sabem comparar, né? Porque são números naturais, 11 e 30. 11 é menor que 30. Agora, eu tenho dois números negativos. Então, vocês vão pensar, quem vai aparecer mais à direita? Não é o menos 11? Então, o menos 11 vai ser maior que o menos 30. Ou você pode pensar assim, quem deve mais é o que tem menos dinheiro, né? Quem deve 30 deve mais do que quem deve 11. Então, quem deve 11 está na situação melhor do que quem deve 30. Então, menos 11 é maior, né? Agora, eu tenho menos 20 e 4. Novamente, se eu tenho um número negativo e um número positivo, o negativo sempre vai ser menor que o positivo. Aqui, novamente, tem um positivo e um negativo. O positivo vai ser maior que o negativo, ok? Então, agora, vamos ver aqui o número 3. Em um torneio, os times de futebol Alegre e Bonito terminaram empatados na classificação. De acordo com o regulamento, prosseguirá na fase seguinte do torneio a equipe com melhor saldo de gols. Melhor saldo de gols é o que tiver maior saldo de gol, né? Então, vamos lá. Alegre está com saldo de gols de menos 7. E Bonito está com saldo de gols de menos 5.
qual dos dois times passará para a fase seguinte do torneio? Ou seja, quem está na melhor situação? A gente vai comparar esses dois números aqui. Eu tenho menos 7 e menos 5. O menos 7 ele é maior ou menor? Se você tiver com dúvida, você pode desenhar aqui sua reta. Eu tenho 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 aqui. Então, o menos 7 ele não está mais à esquerda, então ele é menor que menos 5. Então, bonito aqui, ele vai passar para a fase seguinte, porque ele está numa situação melhor, ele está com o melhor saldo de gols. Então, a resposta é bonito, ok? Agora, no número 4, escreva os números inteiros 1, ou mais 1, né? Menos 60, menos 500, mais 7, menos 100, mais 12, menos 300, na ordem decrescente. Decrescente é o quê? Do maior para o menor. Lembre-se, crescente é algo que cresce, então começa do menor. Crescente do menor para o maior e decrescente do maior para o menor. Então, toda vez que a gente vai colocar na ordem crescente e decrescente, é bom a gente usar os símbolos maior que e menor que, tá? Como eu vou começar do maior, eu vou usar esse símbolo aqui. Então, entre esses números aqui, qual que é maior? Vamos fazer assim, vamos colocar esses números em uma reta, tá? Então, vou marcar aqui nessa reta o 0, que ele é o meu divisor entre a parte positiva e da parte negativa da reta, né? Então, eu tenho um 1 que vai ficar logo depois do 0, né? Mais 1. E eu tenho aqui também, positivo, o mais 12, que vai ficar um pouquinho mais pra frente, tá? Mais 12. Agora, eu tenho aqui dos negativos. Então, eu já coloquei esse, já coloquei esse. Tenho dos negativos, menos... Tem ainda aqui o mais 7, né? Que eu esqueci aqui. Então, vou colocar aqui o mais 7. Então, eu tenho menos 15, menos 500, menos 100, menos 160 e menos 300. Quem vai aparecer primeiro como um negativo? Entre os negativos, ó, vou circular os negativos. Qual que é maior? Você pode pensar que o negativo maior vai ser aquele que estiver acompanhando o sinal negativo, se você olhar o módulo do número, ou seja, a distância do zero. A distância do zero for menor. Olha só, a distância do menos 100 não é menor que a distância do menos 160? Por quê? Porque o menos 100 ele é maior. Então, o menos 100 ele vai vir primeiro. Ó. Ele vai estar mais perto do zero, então ele é um número maior. Depois vem o menos 160, mais para frente vem o menos 300 e, por último, o menos 500. Então, olha só, se o zero está aqui, aqui é o meu zero. O 100 está mais próximo dele do que o menos 160. No caso aqui para os negativos, tá? Então, o menos 100, ele é um número maior, tá bom? Então, vamos colocar aqui na ordem, né? Eu quero ordem crescente, então eu vou pegar do maior para o menor. O maior é sempre direito, então eu vou pegar daqui para cá. Qual que é o maior, então? Mais 12 é maior que mais 7, que é maior que mais 1, que é maior que... O zero não está lá na lista, então não vou colocar ele aqui na minha comparação. Que menos 100, que é maior que menos 160, que é maior que menos 300, que é maior que menos 500. Ou você poderia ter pensado também com relação à dívida, né? Quem aqui tem menos dinheiro? Quem deve R$ 500. Quem tem mais dinheiro é quem tem R$ 12 na carteira, tá? Então, aqui, ó, quem está devendo R$ 500 tem menos dinheiro, tá numa pior situação, tá bom? Agora, aqui no número 5, ele deu um quadro e pediu para identificar o menor número positivo, o maior inteiro negativo, o maior número inteiro, o menor número inteiro, tá? Então, eu vou fazer assim. Primeiro, eu vou circular todos os positivos, ó. Então, aqui, vamos ver aqui o número 5. Número 5, ele deu aqui um quadro com números positivos e negativos. E tá pedindo na letra A para a gente pegar o menor número inteiro positivo. Então, primeiro eu vou circular todos os inteiros positivos, né? Eu tenho o mais 47, o mais 54, o mais 62, mais 28 e o mais 75. Comparar números inteiros positivos é fácil para vocês, né? Porque é a mesma comparação que a gente fazia lá com os números naturais, porque esses números inteiros positivos também são naturais. Então, quem é o menor desses positivos, né? Quem tem menos dinheiro aqui?
Aqui vocês vão ver que é quem tem mais 28. Quem tem R$ 28 tem menos do que quem tem 75, ou 47, ou 54, ou 62. Então, o menor número inteiro positivo é o mais 28. Aí, agora, ele quer o maior número inteiro negativo. O maior inteiro negativo. Então, o que eu falei para vocês na questão passada. Para eu ver, quando eu estou olhando só para os números negativos, vamos ver aqui qual que vocês acham que está mais próximo do zero. O que estiver mais próximo do zero é o que está mais à direita, né? Então, vamos olhar aqui. Quem está mais próximo do zero? Não é o menos 21? Então, o menos 21 vai ser o maior número negativo, número inteiro negativo. Agora, o maior número inteiro vai ser sempre um número positivo. Se eu tenho positivo e negativo, vai ser sempre o positivo. Então, eu vou procurar o maior aqui positivo, que é o mais 75. E o menor número inteiro, se eu tenho comparando números inteiros positivos e inteiros negativos, o menor sempre vai ser algum negativo, né? E o menor negativo aqui vai ser aquele que estiver mais distante do zero. Então, você pode imaginar ele na reta numérica, o que estiver mais à esquerda, e vai ser, no caso aqui, o menos 96. Então, menos 96 é o menor número inteiro. Então, viu que a gente nem precisou colocar na reta. Se você se sentir mais seguro colocando na reta, faça a reta e faça essa comparação, tá ok? Então, vamos agora para o número 6. Número 6. Considerando os números menos 70, mais 20, 0, menos 10, mais 90, menos 100, qual é o maior dos números? Então, olha só. Nessa listagem, eu tenho números positivos, números negativos e o zero. Se eu quero o maior deles, como eu tenho positivos e negativos, o maior sempre vai ser um positivo. Então, eu vou comparar aqui só os meus positivos para encontrar o maior. Eu tenho dois positivos, né? O 20 e o 90. Quem que é maior? É o 90, né? Quem tem R$ 90 tem mais dinheiro do que quem tem 20. Agora, eu quero o menor. Novamente, se eu tenho positivos e negativos, o menor sempre vai ser um negativo. Então, eu vou olhar aqui. Eu tenho o menos 70, o menos 10 e o menos 100. Quem está mais à esquerda? Quem está mais distante do zero? É o menos 100. Então, o menos 100 é o menor desses números, tá ok? Então, vamos ver agora o número 7. Observe os números inteiros destas fichas. Então, ele deu algumas fichinhas com números positivos, negativos e o zero. E quer saber quais deles podem substituir a letra X para que se obtenha x maior que menos 15. Quando ele fala x maior que menos 15, ele quer todos os números aqui dessa fichinha que são maiores que menos 15. Então, você vai olhar lá. O menos 30 é maior que menos 15? Não é. Por quê? Porque ele está mais à esquerda. A gente pode fazer o seguinte, colocar esses números aqui em uma reta. Vou desenhar essa reta aqui. O zero está aqui, então tem o zero. Depois, positivo, eu tenho aqui o mais 16, né? E o mais 12. Então, eu vou ter logo depois o mais 12 e depois o mais 16. Agora, de negativo. Qual vai ser o primeiro negativo a aparecer aqui? Mais próximo do zero vai ser o menos 11. E logo depois vai vir o menos 14. E depois o menos 17. E logo mais para trás o menos 30, tá? Então, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, coloquei todos os números. Agora, eu quero os maiores que menos 15. Maior que menos 15 vai estar o quê? À direita de menos 15. O menos 15, ele ficaria aqui, né? Pertinho do menos 14. Então, se eu quero os maiores que eles, eu vou pegar todos pra cá. Todo pra esse lado. Então, quais são? Então, vão ser menos 14, menos 11, 0, mais 12 e mais 16. Todos esses números são maiores que menos 15. Então, esse x, ele pode assumir qualquer um desses valores, que isso aqui para mim vai ser verdadeiro. Qualquer número que eu escolher aqui, você escolheu 12, eu vou saber 12 é maior que menos 15, ok? Agora, na letra B, ele quer números que sejam menores ou iguais a zero. O zero não está aqui? O zero está aqui. Para ser menor que zero, tem que ser a esquerda dele. Só que aí, ele falou que ele quer os menores que zero, então eu pegaria todos esses aqui, ou iguais a zero. Esse símbolo aqui significa menor ou igual. Então, se pode ser igual a zero, o zero também vai entrar na minha conta, na minha listagem. Então, eu vou colocar aqui, começando dele e todos os menores. Então, eu vou ter o 0, o menos 11,
o menos 14, menos 17 e menos 30, tá? Então, esse x, quando vocês virem x escrito, vocês podem pensar, é qualquer número que seja menor ou igual a zero, qualquer número que seja maior que menos 15. É só uma maneira diferente de escrever, tá bom? Agora, o número 8 estava assim: escreva cada conjunto enumerando seus elementos. O conjunto A dos números inteiros maiores que menos 20. Então, tem lá um conjunto que ele chamou de A. Conjunto, vocês lembram? Eu coloco todos os números que ele quer, né? Por exemplo, eu tenho o conjunto dos números inteiros. A gente colocava alguns elementos ali, como é um conjunto infinito, tanto para a direita e para a esquerda, a gente colocava 3 pontinhos nos dois lados, né? Mas a gente colocava alguns elementos desse conjunto, alguns números, né? Então, aqui, eu quero um conjunto dos números inteiros maiores que menos 20. Então, se são maiores que menos 20, ele vai estar à direita do menos 20. Mas será que o menos 20 vai entrar? Aqui ele falou que quer maior que menos 20, não igual a menos 20. Então, menos 20 não entra. Então, eu vou pegar do menos 20. Se o menos 20 estiver aqui, vamos aproveitar aqui essa reta que eu fiz. O menos 20 estaria aqui. Se ele quer maior, ele quer todos que estão para lá, para a direita. Então, eu vou começar menos 19, que é o que vem antes do menos 20, menos 18, menos 17, menos 16, menos 15, e por aí vai. Aí eu vou passar pelo zero, vou ter o 1, o mais 2, ou você poderia só colocar 1, 3, 4, e aqui vai ser infinito. Por quê? Todos esses números vão ser maiores que menos 20. Não vai ter fim, né? Vai ser infinito, assim como o conjunto dos números inteiros. Então, maiores que menos 20, por quê? Porque todos que estão para cá, por que aqui não é também, não coloquei 3 pontinhos? Porque todos que estão aqui à esquerda do menos 19 vão ser menores ou igual a menos 20. No caso, seria o menos 20, que é igual a menos 20, então não é o que eu quero. Menos 21 também é menor que menos 20, menos 22 também é menor, e eu só quero maiores, então eu quero do menos 19 para frente, tá bom? Agora, na letra B, eu quero o conjunto B dos números inteiros menores que menos 7. Então, agora, vamos imaginar que o menos 7 estivesse aqui, aproveitando ainda essa retinha que a gente fez aqui. Se eu quero menor que menos 7, menor sempre está à esquerda, então vão ser todos os números que estão para lá. Mas o menos 7 vai entrar? Não, porque eu não quero igual a menos 7, eu quero menores que menos 7. Então, eu vou começar, ó, o nome do conjunto é B, então eu vou colocar a letra B. Então, eu vou começar menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, e por aí vai. Vão ser infinitos números só negativos. Por quê? Porque o zero e os números positivos, eles estão à direita, eles são maiores que menos 7, então eles não vão entrar aqui, ok? Só os números negativos do menos 8 para lá. Então, agora vamos ver a letra C. Agora, na letra C, está pedindo o conjunto C dos números inteiros maiores do que ou iguais a menos 5 e menores que mais 3. Então, olha só. Primeiro que ele falou que ele quer maior ou igual a menos 5. Então, vamos desenhar aqui uma reta. Eu tenho o zero, vou ter aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, ele quer maior ou igual a menos 5. Maior ou igual a menos 5 são os números que estão à direita. Como vai poder entrar igual a menos 5, menos 5 também entra. Então, é daqui para lá, incluindo menos 5. Só que esse número também vai ter que ser menor que 3. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Menor que 3 são os números que estão à esquerda do 3. Só que aí o 3 entra? Não. Por quê? Porque ele não falou menor ou igual a 3. Então, 3 não vai entrar, tá? Só os números antes do 3. Aí, para que o número, ao mesmo tempo, ele seja maior ou igual a menos 5 e menor que 3, ele vai ter que estar entre esses números aqui. Por exemplo, se eu pegar aqui o menos 1, o menos 1 é maior do que menos 5? É, então ele satisfaz essa primeira parte. Ele é menor que 3? Também é. O 1, ele é maior que menos 5? É. Ele é menor que 3? Também. O 2 é maior que menos 5? É. É menor que 3? Também é. Então, ele satisfaz as duas condições. Então, todos esses números que estão aqui, eles vão entrar nesse meu conjunto C. Então, o meu conjunto C não vai ser infinito, porque, olha só, ele tem um limite aqui, ó. Ele está limitado pelo menos 5 e pelo 3. Então, vai entrar o menos 5, porque pode ser igual a menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0,
1, 2. O 3 não entra porque eu quero menores que 3, não iguais a 3, tá bom? Agora, se eu colocasse 4 nesse conjunto, por exemplo, vocês veriam. Aí, tá, o 4 é maior que menos 5. Sim, mas ele é menor que 3? Não, então o 4 não poderia entrar, tá bom? Só esses números entre menos 5 e 3, ok? Agora, eu tenho aqui um desafio. E vocês também poderiam encontrar esse conjunto escrito dessa maneira, ó. Eu tenho que o conjunto C, eu posso chamar qualquer um desses elementos de x, e eu sei que x pertence ao número dos inteiros, então eu escrevo assim, x pertence a z. Tal que, ou de modo que, o menos 5, ele é menor ou igual a x, que é menor que mais 3. Isso aqui é o mesmo que isso aqui, ó, o conjunto dos números inteiros, ó, números inteiros é um número qualquer, desde que seja inteiro. Maior ou igual a menos 5, ó, olha só, o x, ele tá aqui maior ou igual a menos 5, né? Se o x é maior ou igual a menos 5 é menor ou igual a x, né? E esse x é menor que mais 3, então essa é outra maneira de escrever isso tudo aqui, tá bom? Agora, na número 9... ele pediu, considere os elementos de A para responder as questões. Quais elementos de A? X pertence a Z, ou seja, X é um número inteiro. Se ele é um número inteiro, ele pode ser tanto zero, como um número positivo, como um número negativo. E o X, olha só, menos 8 é menor que X, que é menor que mais 4. Ou seja, eu posso ler isso como o X, ou seja, esse valor que eu quero, ele está entre menos 8 e entre 4 positivo. Então, tá aqui, ó, menos 8 e 4 positivo, 0 estaria aqui. Então, qualquer número que estiver nesse meio aqui, ele vai valer. Mas o 8 vai poder entrar? Não, porque ele tem que ser, ó, menos 8 é menor, então menos 8 não entra. Se tivesse aqui menor ou igual, ele entraria. O 4 vai entrar? Também não. Só os números que estão nesse meio aqui. Isso quer dizer o quê? Qualquer número que esteja entre menos 8 e 4. Quais números que estão aqui no meio? Eu tenho menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E de positivos, eu tenho 1, 2 e 3. Todos esses elementos. Se você pensar em qualquer um desses, você vai saber que ele está entre menos 8 e 4, ok? Então, na letra A, quantos números inteiros positivos há nesse conjunto? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 11 números no total. Desses 11, eu tenho aqui, ó, 3 positivos, né? Que é o 1, 2 e o 3. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negativos. E o 0, tá? Então, 11 números no total, dos quais 3 são positivos, 7 negativos e tem o 0. Então, na letra A, pergunta: quantos números inteiros positivos há nesse conjunto? Inteiros positivos são 3. Quantos números inteiros não negativos? Não negativos. Por que ele fala não negativos? Não, os que não são negativos são quais? São todos os positivos e o 0, porque o 0 ele não é nem negativo nem positivo. Se eu falo só positivo, eu estou incluindo só os positivos mesmo, sem considerar o 0. Se eu falo não negativo, vai entrar os positivos e o 0, ok? Então, quantos números inteiros não negativos há no conjunto? Não negativos vão entrar os positivos, 3 e o 0. Então, 4 números, ok? Então, isso aí foi um desafio. Claro que eu imagino que muitos tiveram dificuldade para fazer, alguns tentaram, eu sei que tentaram, mas isso aí é só uma maneira de dizer como que o conjunto está representado. Em breve a gente vai ver muito essa nomenclatura, tá? Quando a gente lidar com equações e tal, vocês vão ver muito isso aqui, mas é bom a gente já ir conhecendo esse jeito de indicar um conjunto, ok? Então, por hoje é só para essa aula de correção.